Viva eu, viva tu, viva nós mulheres! Você já teve a curiosidade de saber o motivo pelo qual é comemorado o Dia Internacional da Mulher? Então, estamos no mês de março e eu quero aproveitar essa semana para trazer algumas mensagens bíblicas relacionadas a mulheres que tiveram um papel muito importante na Bíblia e que nos serve de grande inspiração. E no vídeo de hoje, inclusive, eu trago sobre 5 mulheres que foram muito corajosas e, através da sua coragem, elas beneficiaram muitas famílias. Fica comigo até o final. Olá, bem-vindo de volta ao canal Levando Luz e Trocando Ideias. Meu nome é Eliana Gomes. Ao pensar no dia 8, no Dia Internacional da Mulher, nós pensamos num tom comemorativo, festivo e comercial, mas, contudo, nem sempre foi assim. O Dia Internacional da Mulher foi marcado por manifestações das mulheres russas em busca de melhores condições de vida e trabalho. Por um tempo, essas reivindicações das mulheres, essas manifestações, elas foram um certo tanto esquecidas. Mas lembrada em 1960, 1970, pelo movimento feminista que trouxe à tona novamente essas reivindicações, buscando aí recolocação da mulher no mercado de trabalho, melhores condições de vida, e, enfim. A ONU, então, reconhece esse dia como Dia Internacional da Mulher e, portanto, está aí o motivo da comemoração do dia 8 de março. Nesse dia, não é dia apenas de homenagear as mulheres pelas conquistas sociais, econômicas, políticas, mas também de agradecer a Deus pela vida de grandes mulheres que fazem a diferença lutando pelos seus esposos, sustentando eles em oração, seus filhos, pela sua família, fazendo grande revolução através da oração, do clamor ao Senhor, sem desistir da sua causa e sem pegar em armas, mas fazendo uma revolução através do amor, da dedicação ao seu lar, da dedicação à sua casa, à sua família, aos seus filhos. Então, nesse dia especial, eu trouxe hoje um texto, ele está aqui no livro de Números, capítulo 27, nós vamos fazer uma leitura desse texto, do qual eu quero trazer essas mulheres para, através do exemplo delas, das qualidades que elas tiveram aqui na Bíblia, foram mencionadas aqui, eu quero trazer para você, que de repente está passando por um momento de injustiça e precisa de um incentivo, quem sabe, de alguém que te encoraje a não desistir da sua causa, não desistir daquilo que você tem tanto sonho de conquistar, mas mulheres que te inspiram a lutar por aquilo que você quer conseguir. E se você for uma pessoa de coragem e seguir o exemplo dessas mulheres que eu vou falar aqui neste momento, você vai ser mais do que vencedora, porque elas tiveram atitude. E aí, vamos conhecer a história? Me acompanhe na leitura do texto. Livro de Números, capítulo 27. Nós vamos ler os versículos adiante. Diz assim: E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes de suas filhas. Eu quero que você se atente bem para o nome dessas mulheres, que fizeram grande diferença na sociedade onde elas moravam. Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor da congregação de Corá. Mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa perante o Senhor. É aqui
que eu quero que você se atente nessa história. Porque na sociedade daquela época, né, a lei ali, no capítulo 26, no capítulo anterior a esse que foi lido, aqui fala que Deus manda Moisés fazer um censo e contar, né, as tribos ali que existiam na época ali, para poder fazer a divisão das terras. E na lei de Israel naquela época, na lei hebreia, a Bíblia vai nos dizer assim que as mulheres não tinham direito de divisão de posse de terra. Era por lei. E então Zelofeade, esse homem, né, pai dessas 5 moças, veio a falecer, né, ali naquele caminho ali, onde eles estavam, né, rumo à terra prometida. E agora, depois do censo, né, que Deus manda Moisés fazer, contando ali as tribos para poder organizar quando eles entrassem na terra prometida, a Bíblia vai dizer que essas mulheres, essas 5 moças que foi lida aqui nesse texto, elas ficariam de fora, né, de receber uma herança. Por quê? Porque o pai delas não tiveram um filho homem. Então essas mulheres, eu acredito, né, que diante ali daquele cenário, vendo todo mundo ali, quem sabe fazer um comentário sobre esse assunto, quem sabe elas não eram apontadas como diz, nossa, todo mundo vai ter herança, só aquela família que não. E essas mulheres, eu acredito que elas tiveram o seu momento de choro, o seu momento de prantear pela morte do seu pai, mas nem sempre nós temos que nos entregar à dor e viver o resto da vida, né, lamentando o que aconteceu. Quando nós perdemos alguém, quando nós passamos por um momento de adversidade, é certo que no princípio nós vamos nos sentir abatidos, nos sentir desanimados, nos sentir até derrotados. Mas essas moças demonstraram grande atitude. E o que nos inspira na história delas foi essa coragem e essa atitude que elas tiveram. De viver o seu momento de luto, o seu momento de dor, mas quem sabe, de repente elas falam, opa, peraí, nós estamos passando por essa aflição, mas o que será de nós agora no futuro? Nós precisamos de tomar uma iniciativa de fazer algo que comova, quem sabe, o coração daqueles homens, né, de Moisés, que era o líder ali, e de todos aqueles homens que faziam parte do conselho, para que eles tivessem misericórdia delas. E é aqui que me chamou a atenção, por nós estamos falando de um Dia Internacional da Mulher, que foi uma luta das mulheres, uma manifestação das mulheres reivindicando melhor condição de vida, de trabalho. Essas daqui reivindicaram melhor condição de quê? De uma vida futura. Porque nós sabemos que naquela época não existia Bolsa Família, não existia pensão, não existia esse tipo de benefício. Então elas viviam, como que seria a vida delas dali para frente? Como elas iam sobreviver? Então a Bíblia vai nos dizer aqui que elas se juntam a essas irmãs e vão até Moisés. E a primeira qualidade aqui na vida dessas mulheres que eu gostaria que você anotasse aí na sua agenda, quem sabe, para você aplicar ela em sua vida, é saber aonde ir. Elas tiveram uma atitude de procurar Moisés, um líder. E quem sabe, de repente alguém poderia dizer, vocês são loucas? Vocês perderam o juízo de enfrentar essa grande congregação de líderes, de homens, esse grande conselho, para reivindicar uma coisa que está na lei? Mas elas foram mulheres de atitude e eu acredito que elas oraram antes de chegar até aquele rei. Por quê? Aquele líder. Por quê? Porque elas chegaram perto dele já sabendo que a lei, ali naquela época, já não dava a elas direito. E a Bíblia vai nos dizer que elas foram, chegaram diante dele e indagaram. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família? Porquanto? Porque não teve filhos? Olha a indagação daquelas mulheres. Sabiam da lei, mas tiveram coragem de ir até ao líder, a quem podia, quem sabe, pelo menos ouvir a sua causa. E nesse ponto aqui eu quero trazer uma aplicação pessoal para as nossas vidas.
Quem sabe você hoje não está passando por um momento de dificuldade, passando por um momento de adversidade, passando por um momento que você não vê saída, porque quem sabe já foi decretado um fim para aquilo que você está enfrentando e não tem como revogar aquilo que foi estabelecido. Essas mulheres sabiam da lei, mas elas não tiveram medo, elas tiveram coragem, foram ousadas em chegar diante do seu líder e falar: por que vai extinguir o nome do meu pai, da família? Sabe o que eu vejo com isso? O valor que você dá à sua família. Eu vejo aqui o valor que você dá, quem sabe, ao seu esposo, ao seu filho, a uma situação que você está vivendo, que de repente você pensa assim: ah, vamos deixar assim como está, é assim mesmo, a lei é assim. É assim, não é assim. Tem coisas que nós precisamos de ter atitude. Talvez alguém já disse que vai ser desse jeito, mas a última palavra é do Senhor. E nós vemos aqui essa prova de que a última palavra do Senhor é nesse texto. Quando elas já sabiam da lei, mas elas foram até um homem que poderia resolver a sua situação. Chega diante dele e fala: por que estão querendo riscar o nome, quem sabe, do meu pai, dessa linhagem? E aí, a Bíblia vai nos dizer que Moisés ouviu a indagação daquelas mulheres e foi ter com o Senhor, foi orar ao Senhor. Olha que coisa importante quando nós não sabemos o que fazer, mas vamos recorrer até alguém que sabe como resolver. Até uma pessoa que ora, que as suas decisões não é pautada na opinião do outro, mas pautada na palavra de Deus. Que não toma decisão sem antes consultar o Senhor. Essas meninas, eu acredito que elas tiveram atitude também de sabedoria. Porque no momento da nossa dor, do nosso desespero, da nossa aflição, às vezes nós queremos resolver do nosso jeito. Mas elas viveram o seu momento de luto, viveram o seu momento de choro, quem sabe, de tristeza. Mas eu acredito, eu imagino, eu começo a imaginar aqui na minha mente aquelas irmãs reunidas, sentadas e dizendo: nós vamos ficar aqui chorando? Nós vamos ficar aqui lamentando? Até quando? Já foi feito o censo lá fora. Nós vamos ser riscados. De que nós vamos viver? Como vamos sobreviver? E é essa palavra que eu quero deixar para o teu coração. Para você que me assiste nesse vídeo. Que talvez você ainda não sabe como sobreviver. Mas a primeira qualidade, a primeira característica de uma pessoa que quer vencer é ter atitude. Não importa se já disseram para você que não vai ter jeito, que é decreto, que é lei. Quando nós sabemos em quem recorrer, nós temos solução, nós temos resposta. A Bíblia vai dizer aqui que quando Moisés leva a sua causa até o Senhor diz assim, ó: as filhas de Zelofeade falaram retamente. Olha o que o Senhor disse a Moisés. Eu acredito que Moisés lá orando também, preocupado, né, como líder, já sabia que era a lei. É muito bonita essa atitude de um líder. E aqui eu deixo essa palavra também para um líder. Quando ele sabe ouvir o seu liderado, ele sabe ouvir aquela pessoa. Talvez ele pensasse assim: eu não posso fazer nada, mas eu vou pelo menos ouvir. E Moisés, ele teve essa atitude, ele ouviu, e a resposta do Senhor veio logo aqui no versículo 5. Quando ele diz assim, no versículo 6, e falou o Senhor a Moisés dizendo: as filhas de Zelofeade falaram retamente, certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Tenha coragem neste momento da sua vida, neste momento em que você está aí sem saber o que fazer. Esta palavra é para você que está indeciso, sem saber que atitude tomar. Reaja, levante-se, vá até quem pode te dar solução, te trazer resposta para a sua pergunta, para a sua indagação. Aqui nós vemos também que quando o
o Senhor, ele traz essa palavra ao coração de Moisés. Se você acompanhar o texto até o final, capítulo 27, a Bíblia vai nos dizer que por causa dessas 5 mulheres, a lei foi revogada. E ele escreveu um novo decreto. Ele escreveu algo novo, ele fez uma reformulação dessa lei, dando ali o direito de quando um pai falecesse, mesmo não tendo um filho homem para herdar aquela herança, que se ele tivesse filhas, que se passasse aquela herança às filhas. E é isso que Deus faz comigo, com você, com aquele que acredita que nos pés do Senhor que ele vai conquistar a sua vitória, que ele vai ter a sua resposta que ele precisa. Muitas das vezes nós não sabemos a quem recorrer, e às vezes nós damos a nossa causa por vencida, porque nós não sabemos em quem recorrer. Vá na pessoa certa. Procure aquele que pode trazer solução. E para você, neste dia que você está assistindo esse vídeo, a solução para você é Deus. É você entregar o seu caminho ao Senhor. É você colocar e acreditar que a sua causa nas mãos do Senhor, ela vai ter resposta. Aquelas mulheres tiveram atitude, tiveram coragem, agiram com sabedoria e tiveram a sua resposta. E você? Como tem sido a sua ação, a sua reação diante daquilo que você tem vivido, que te traz, quem sabe, desconforto, que te traz agonia até na alma, você pensar, nossa, como que eu vou sair dessa? Aquelas mulheres tomaram essa atitude de defender a sua família, de defender o nome da sua parentela, que quem sabe, se elas não tivessem tomado essa atitude, elas não teriam mais seu pai lembrado. E elas colocaram, meu pai não estava entre aqueles que fizeram rebelião, mas ele morreu no seu próprio pecado. E aí Moisés escuta aquela petição daquelas jovens, daquelas moças, e vai até o Senhor. E o Senhor lhe dá a resposta necessária, e elas saem dali com a resposta que elas queriam, com a vitória que elas precisavam. Então, nessa mensagem que eu trago para você, a primeira coisa que você vai fazer, se você estiver passando por uma dificuldade, é levar a causa aos pés daquele que pode resolver para você, o Senhor Jesus. A segunda lição que nós podemos extrair desse texto é não dar ouvido às negatividades. Quem sabe aquelas mulheres, diante ali de muitos murmúrios na cidade, já visto que já era o segundo censo que tinha acontecido ali para contar as tribos, elas não ouviu dizer, aquelas ali estão fora. E o que será delas? Mas eu acredito que mesmo ela ouvindo isso, elas tinham um objetivo. Era chegar até aquele que poderia resolver, ou pelo menos ouvir o seu clamor. Então, quando você estiver lutando por alguma causa, querendo conquistar algo, não dê ouvido para os dedos que vão te apontar, dizendo que você já perdeu, dizendo que você não vai conseguir. Mas se você tem um propósito e tem um alvo, permaneça na caminhada. Vá até quem pode resolver para você. Não prostre diante das acusações, daqueles que vão tentar impedir de você conseguir a sua vitória. Mas continue caminhando. E vá até aquela pessoa que com certeza vai resolver o seu problema. A terceira lição que nós aprendemos aqui é sobre humildade. Aquelas irmãs se achegaram diante do seu líder com humildade. Por quê? Porque elas tinham uma necessidade. E aqui eu quero aplicar nas nossas vidas, Quantas das vezes nós temos uma necessidade, mas diante da aflição, da ansiedade, nós queremos chegar diante do nosso líder superior, nosso líder supremo, nosso Rei Jesus Cristo, e queremos, às vezes, até colocá-lo diante da parede, falar, se o Senhor não me dá isso, eu até saio da presença do Senhor, não vou mais na igreja. Muitas das vezes a gente vê acontecendo essas atitudes. E às vezes até nós mesmos queremos colocar Deus contra a parede. Se o Senhor não me dá, eu vou. E não é assim. Tudo que nós desejamos alcançar
Deus já conhece a nossa necessidade, Ele já sabe o que você precisa. Mas é preciso que nós venhamos diante do Senhor, chegar com mansidão, com humildade, porque Ele quer ouvir da nossa boca a nossa necessidade, mesmo Ele já sabendo. Porque Ele é onisciente, Ele é presente, Ele está em todos os lugares, Ele conhece, né? Tudo que nós precisamos antes mesmo que venhamos abrir a nossa boca. Mas nós precisamos de ter atitude de mansidão e humildade para se achegar diante do nosso sumo sacerdote, que é Cristo. E a quarta lição que eu aprendo aqui com esse texto é o valor que essas meninas, que essas irmãs, que essas mulheres dão à família. No texto aqui a gente viu que elas se preocuparam com o nome de seu pai ser extinto, né? Da história. E ele só entrou aqui na história, o nome delas entraram aqui na história pela atitude que elas tiveram de procurar o seu líder e de expor essa situação para o seu líder. E agora eu quero chamar você para uma reflexão. Quem sabe na sua família também você está vivendo situações que alguém já falou assim, olha, desiste, não luta mais por essa causa, desiste do seu esposo, desiste do seu filho. Talvez a sociedade olhe para a sua família com um olhar de julgamento, com um olhar de censura. Talvez algo aconteceu na sua família e que ela ficou marcada de forma negativa. Mas você que está aí, pode mudar essa situação. Você pode reescrever essa história através da sua perseverança, da sua persistência em lutar para conservar a sua família. Às vezes você está aí com um problema com o seu filho e talvez você já orou, lutou, já conversou e de repente alguém falou, eu acho que esse não tem mais solução. Quando a gente aprende a procurar a pessoa certa, a entregar a causa na mão da pessoa certa, tem solução sim. Talvez a sociedade já te disse assim, ó, desiste. Esse aí não tem mais jeito. Mas você pode mudar a história da sua família. Você pode reescrever uma nova história. Se você hoje entender que você pode ser o que vai fazer a diferença aí dentro da sua casa, no meio da sua família. De repente você fala assim, mas eu estou lutando sozinha. Mas quando você entrega na mão do Senhor, né, daquele que pode resolver, você não está lutando sozinho. Porque você tem uma família espiritual que está te acolhendo, que está te ajudando em oração para você vencer, para você poder dar um testemunho de que no passado ela tinha uma marca, mas depois que você encontrou Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso que pode mudar histórias, a história muda. Como daquelas jovens ali que foram diante do seu líder e através da intercessão de Moisés, junto ao Senhor Jesus, nosso Deus Todo-Poderoso, o Criador, o que é dono de todas as coisas, elas tiveram uma nova oportunidade de reconstruir o seu futuro. E você também tem essa opção nesta tarde, nesta noite, nesta manhã, não sei que horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Mas eu sei que se você entregar os seus caminhos nas mãos do Senhor, se você pegar a sua história e falar assim, a partir de hoje, ela tem um histórico negativo, mas eu vou ser o responsável por estar mudando esse histórico. Deus, ele está agindo através da sua atitude. O nosso Deus é um Deus mais de reação do que de ação. Porque ele reage à sua ação, à sua atitude. E quando ele vê que nós temos interesse de fazer algo diferente para mudar a história, ele está nesse propósito. E ele está esperando você agir para ele reagir à sua atitude. Então, não perca tempo, não desanime, não pense que está perdido. Porque essas meninas tiveram vitória, porque elas tiveram atitude, acreditaram, tinham temor a Deus. E ela teve o seu clamor respondido. Então você também pode ter o seu clamor respondido hoje. Basta você tomar uma atitude, ter coragem e ser persistente
assim como elas foram. Então, que esse vídeo possa fazer diferença na sua vida. Ele possa servir de inspiração para você que deseja ver a sua história restaurada, ver a sua família restaurada, ver uma nova história sendo escrita pela mão de Deus. Esse vídeo é com o intuito de abençoar a sua vida e de te ajudar nesta grande causa que é de colocarmos a nossa família nas mãos do Senhor. Deus abençoe você. E então, essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração para o seu coração. Se você conhece alguém que necessita de uma palavra como essa, compartilhe. Não esqueça de se inscrever no meu canal, de deixar o seu like, de ativar o sininho das notificações. E até a próxima. Tchau, tchau.